Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um devocional. Obrigado por sua presença, participar conosco. Chegamos a Romanos capítulo 11 e lembrando que sempre aqui temos um momento especial de oração. Meus queridos, hoje no capítulo 11, Paulo, ele continua a sua argumentação do capítulo 9 e 10, onde Paulo intercede diretamente pelos israelitas, onde ele chega a dizer no versículo 1 que ele também o é. Pergunta, pois, terá Deus porventura rejeitado a seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo, ele quer deixar claro para o público que ele estava escrevendo, judeus cristãos, e para os gentios, que não é porque os judeus crucificaram a Cristo que eles agora foram abandonados por Deus. Durante muito tempo, principalmente os primeiros séculos, criou um pensamento antissemita de que agora o povo de Israel tinha sido abandonado e as suas práticas deveriam ser rejeitadas. Por isso que a gente tem dificuldade hoje quando se fala de sábado, alimentação, porque qualquer prática judaica foi abandonada. Até mesmo essa expressão judeus, ela vem, a maioria fala, da tribo de Judá, mas no primeiro século, ali os primeiros, era porque eles chamavam também os judeus de Judas, que foi traidores de Cristo. Então esse pensamento antissemita culminou na Segunda Guerra Mundial, que levou à morte de 6 milhões de judeus por causa deste ódio. Alguns teólogos pregavam isso, falavam isso, até alguns têm um pé atrás com Lutero, porque o próprio Hitler baseou em alguns escritos dele quando ele viu os judeus dominando ali a Alemanha, líderes, banqueiros, como os que estavam à frente da nação e eram judeus. Então a gente precisa ter esse cuidado ao falar sobre os israelitas, porque eles não foram abandonados por Deus. E aí Paulo até em sua argumentação e desejo pela salvação deles, de uma certa forma até exagera no versículo 26, onde é um versículo de uma certa forma polêmico. Ele diz o seguinte, ó, no verso 26: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Como assim todo Israel estará salvo? Alguns interpretam isso de maneira escatológica, que no futuro todo Israel, de uma maneira assim milagrosa e espiritual, serão salvos. Mas esse pensamento até é usado de maneira técnica, chama de dispensacionalista, onde acredita que no final todos serão salvos. Na verdade, existe também uma outra concepção na qual fala que Paulo estava se referindo apenas aos remanescentes, e uma terceira que fala que Paulo estava se referindo ao Israel espiritual. Eu entendo da seguinte maneira, e tem um apoio aí de alguns teólogos, no qual a gente está se baseando, Mário Veloso, Paroski, onde está se referindo ao Israel como nação carnal, não só o Israel espiritual, mas se você for observar o que já lemos no capítulo 9 e 10, e o contexto da Bíblia, principalmente nós como adventistas que falamos sobre o remanescente, nós acreditamos que Paulo está se referindo nesse versículo 26, todo Israel será salvo, todo aquele que crê em Jesus. Porque se você observar no 10, a gente já falou que o Israel tem tudo para se salvar. Eles têm os profetas, têm a aliança, mas precisam aceitar a Cristo. Então, Paulo está se referindo ao Israel que aceitar a Jesus Cristo. Quando você olha, por exemplo, o verso 2 diz: ó, Deus não rejeitou seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como estando perante Deus contra Israel? Então, ó, Deus não rejeitou. Mas aí tem um texto aqui interessante, é que no verso 23 diz assim, ó, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão exertados, pois Deus é poderoso para exertação do seu povo, né? Ou exertar de novo, como algumas versões assim dizem. Então olha que interessante. O povo de Israel deixou de ser nação escolhida por Deus, porque eles negaram e agora, por causa da falha deles, chegou a oportunidade aos gentios. Onde é que diz isso? Que eu achei interessante o versículo 13 ao 15. Paulo diz assim, ó:
Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorificando o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe a reconciliação ao mundo, que será o seu estabelecimento senão vida dentre os mortos? Então, Paulo entendia que aos judeus rejeitarem a Cristo, esse evangelho passou ao mundo e foi pela rejeição deles que a oportunidade chegou aos gentios. Mas ele diz: eu prego e falo também aos judeus com o intuito de salvar alguns deles. Então, a salvação, ela está disponível para todo que crê. Olha, por exemplo, que diz Jairo por fim, o verso 31 e 32, diz assim, assim também este agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então, na desobediência não há salvação. Mas todo aquele que crê e for obediente e aceitar, esse será salvo. Então, para mim, isso fica claro que Deus não rejeitou aos judeus, mas sim que Deus vai salvar a todo aquele que crê em Jesus. O que não pode é o israelita se pegar a promessa de Abraão e dizer que porque são descendentes de Abraão estão salvos. Você vê que no capítulo 9, Paulo também faz referência que Abraão, pela fé, nós também se apegamos a essa promessa. Então, Paulo fala sim de um Israel espiritual. Isso não podemos negar. E esse Israel espiritual é a inclusão dos gentios. Então, Israel espiritual, os gentios que foram agora aceitos, que aceitaram a Jesus, e o Israel como nação. Todos dois podem ser salvos. Se fizerem o quê? Aceitarem a Cristo e forem obedientes à vontade de Deus. Então, com isso, queridos, a salvação está disponível para judeus e para gentios, mas de maneira nenhuma Paulo estava dizendo que eles foram rejeitados. Não existe esse pensamento, rejeitados, que eles não podem ser salvos, não são uma nação amaldiçoada, por isso que cuidado para não desenvolver pensamentos antissemitas, e também de maneira nenhuma eles serão salvos nos últimos tempos, porque é uma nação escolhida por Deus. Que possamos crer em Jesus e viver para a sua glória. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, graça te damos por teu amor e bondade. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de salvação em Cristo Jesus. Os judeus negaram essa salvação, mas não significa que eles foram rejeitados eternamente. Eles podem também alcançar a salvação se permitir aceitar a Cristo e serem transformados. Mas também pedimos, Senhor, pela irmã do Bigas e sua recuperação em relação à cirurgia dos olhos, a irmã Auriane, seus filhos, sua amiga Nazaré, a Áurea e a Adelaide e Miriam também, suas filhas, também, Senhor, a irmã Cláudia de Castanhal, abençoe o Paulo Ronaldo, abençoe também a Joelma, da igreja ali da Pedreira, abençoe também, Senhor, o Marcelo, meu primo, que o Senhor abençoe também os colegas pastores aqui do campo da AMPA, que a tua graça e o teu poder esteja sobre eles. Abençoe também, Senhor, a Maria Cirqueira, da igreja ali de Boa Vista, ao seu esposo, o Manuel, que as suas filhas também sejam abençoadas por ti. Abençoe então, Senhor, o irmão André, da igreja da Pedreira, a sua esposa Evani e a sua filha Esther. Também, ó Deus, abençoe a irmã Lúcia, também ali do Parque do Alemão, ao Mateus, seu filho, ao Helder, e Éder também, seus filhos. Abençoe, ó Pai, a Aldenora, a nossa irmã Conceição e a sua irmã Terezinha, que está fazendo tratamento contra o câncer. Também a irmã Meire e sua irmã Valdineia. Abençoe o Josivan e demais amigos que participam aqui no canal, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe e guarde, querido. Faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um abração, queridos. Tchau, tchau.